Posso começar? Começando mais um vídeo do canal Pipoca Assada. Você que acompanha o canal há um tempo aí, percebeu já que a gente está se aventurando em vários serviços de streaming e desvendando os filmes de terror, todos os filmes de terror desses streaming, recomendando aqui para vocês os melhores. E hoje a gente vem com a parte 3 da Amazon Prime. É a segunda, a gente só tem um vídeo da Amazon. A gente tem um vídeo da Amazon. Mas então, não vai a gente fazer tem mais, porque a Amazon, a Prime Video é um dos meus serviços favoritos. Ela tem um catálogo incrível de filmes, não só de terror, a gente já falou aqui, que tem várias séries originais boas, vários filmes de drama, suspense, e em terror também tem lá o seu catálogo bem rico também, né? É isso aí. E a gente falou já de Netflix, a gente fez uma lista de terror, eu acho que saiu 2 listas de terror. A gente tem de séries documentais, a gente já tem 2 de terror. Vale muito a pena ver esses vídeos nossos do canal, que a gente dá várias dicas legais. E como a gente sabe que, assim, várias dicas que a gente dá, pode ser meio filmes óbvios para quem já é do meio, já gosta de terror, já acompanha há mais tempo, mas a gente tem noção que muita gente no canal, na verdade, uma das coisas mais legais que a gente gosta de receber, já veio pessoas falar isso pra mim, que elas não tinham preconceito com terror, ou nunca assistiam por ter medo, assim, tem pessoas que não conseguem ver filme de terror, começaram a assistir por causa das nossas recomendações, por causa do jeito que a gente fala desses filmes, por causa dos filmes que a gente recomenda, né? Uhum. Então, agora a gente trouxe mais 3 filmes, mais uma menção honrosa, começando com o filme. Comecei pela Entidade, porque a Entidade para mim foi uma surpresa. É um filme que me chamou muito a atenção, porque eu vi num vídeo de um youtuber que ele falou, era tipo aquele jogo, sabe, que eles sorteiam, filme que causa tal sensação, aí filme que te surpreendeu, ele citou esse filme. E era um filme que tu vai vendo no catálogo, ele parece ser um terror clichê, mas aí quando tu entra, tem um filme, como é que eu posso dizer, aquele terror clássico, de medo, mas ele tem um roteiro muito bom e ele te capta, te deixa tenso e te causa medo. O filme é do diretor Scott Derrickson, que é o diretor de Doutor Estranho. Então é um cara que vem do terror. Ele também fez um filme que foi baseado na música do Raul Seixas, mentira, O Dia que a Terra Parou, com o Keanu Reeves. Então esse filme eu já vi há muito tempo, eu não sei muito o que pensar dele agora. Mas o Doutor Estranho é um filme eficiente, né? Um filme muito legal. Não, Tu gostou disso? Ele tá fazendo... É que assim, a gente pega... É um diretor que, quando a gente soube da notícia que ele ia dirigir Doutor Estranho, só entrando aí, não é a parada, não é o assunto de hoje, mas vamos falar. O Doutor Estranho, todo mundo pensou que era, tipo, um diretor de terror fazendo Doutor Estranho. Só que a Marvel, sabe, a Marvel dá aquela podada no cara, mas ele vai dirigir aí o Doutor Estranho 2, que promete ser um filme bem diferente, assim, bem fora da casinha da Marvel. A Marvel tá querendo começar a ir pra... Tanto surgiu o nome do Sam Raimi, né, como produtor. Sam Raimi como produtor. E aí a gente já no começo deu, porra, Sam Raimi de novo fazendo um filme de herói da Marvel, porque a gente sabe que esse cara manja, embora ele seja o mestre do horror, ele sabe muito bem fazer filme de quadrinho. Pô, Homem-Aranha, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor filme de herói já feito da trilogia da primeira trilogia. Então, a gente vê, mas outra coisa que a gente vê é que a Marvel, agora eu já vou voltar pro filme, mas a Marvel tem tendência a fazer o Doutor Estranho voltado pro terror, né? Certo, aquele mundo dele... o nome Multiverse of Madness. Né? No Multiverso da Loucura. Multiverso da Loucura. Mas tá, voltando pra Entidade. A Entidade é um filme muito legal. Ele é um filme que ele homenageia também os vídeos Snuff, porque tem um lance... Quer dizer, homenagear. Homenageia. Cara, faz uma assim... Ele referencia... Ele referencia os filmes Snuff. Tá, o que é filme Snuff? Explica pro pessoal que não sabe. São aqueles vídeos caseiros de... Tipo web, tá ligado? Tipo web, não, homenagem, uma referência, Filme Snuff é tipo... Sabe, pega tipo filme de terror, só que a galera grava real e tipo vende no mercado negro e tal. Tem aquele filme 8mm, é 8mm o nome?
eu acho que é com o Nicolas 8mm, né? É que tem... que fala sobre isso É também. que tem um... na década de 80 para 90, o home video ficou muito famoso. Todo mundo começou a fazer só filmes em casa, caseiro. Sim, começou a pirataria, a parada do VHS. E a entidade faz isso. Qual que é o... Não, então, só pra complementar, tipo, começou esse negócio de VHS, tá, e, tipo, tem aquele, o filme É o Chamado, né, que tem o filme aquele... O Chamado. É o Chamado? É o Chamado. Que tem, eu me confundo com o outro lá, o Grito. Não, é o Chamado. Mas que tem a fita lá, mas é que tinha esse negócio, tipo, ter essa circulação de filmes piratas, tu nunca sabe se tu vai receber, sei lá, às vezes no meio de um filme... Acho que tá pausado. Não tá. Tu nunca sabe se naquela época, assim, anos 80 e tal, eu não sou daquela época, né, eu nasci em 2001, mas tipo, tu pega, mas assim, tinha muito esse negócio, naquela época daquela circulação de filmes piratas, e tu não sabe se tu vai receber no meio daquele filme, tem um snuff, tá ligado? Um filme snuff ali. Mas aí, tipo, o enredo é de um cara que é o escritor, né, ele foi comprar uma casa nova, e nessa casa ele encontra uns filmes de rolo antigos é bem, no assim, sótão. roteirinho bem... roteiro não, o argumento, né? Bem assim... clichê, clássico. Clichê, clássico, como você preferir. Do escritor, comprou uma casa nova e tem algo estranho, assim, vai ter... E ele vai se envolver num negócio sobrenatural. Ele arruma um jeito de projetar esses filmes, e nesses filmes tem uma entidade que aparece e aí ele tem um projetor lá, né? Desenrola toda a trama. Então é uma história muito legal, ela te pega, tem efeitos muito massa, tem a continuação. O visual da entidade é muito legal também, que aparece. Eu não vou falar as cenas, né? Também, não dá pra dar muito spoilers, mas as cenas dos vídeos e tal são coisas bem chocantes, assim, é uma coisa que vai se construindo. E ele, como é um escritor, o personagem do escritor é tão usado, tipo, o protagonista sendo um escritor é tão usado, não é à toa, mas é porque escritor tem esse negócio de ser com pessoas curiosas, pessoas que, tipo, às vezes estão mais, sabe, pessoas que se entregam às histórias, sabe, é um negócio, gente esquisita, tá ligado? Isso aí, mais ou menos isso aí. Mas essa aí, o primeiro da lista é a entidade, tem a continuação, tem 1 e o 2 na Amazon, e então fica aí o 2 também, uma mençãozinha honrosa. Não, eu acredito que não é tão bom quanto o primeiro, mas fica aí também de curiosidade, a entidade. Vamos pro 2. O segundo filme. O segundo filme da lista é REC, filme espanhol de 2007. 2007. Paco Plaza e Jaume Balaguer. Paco Plaza. E o REC, pra mim, quando eu assisti, eu pensei, pô, é isso. É um dos melhores filmes de zumbi já feito. Found footage. Found footage, em primeira pessoa. Eu vou contar o enredo básico, que é uma repórter que faz aqueles programas tipo Polícia 24 Horas, que tipo, ela acompanha o dia a dia de um corpo de bombeiros. Globo Repórter, né? Tipo Profissão Repórter e tal, esses programas assim. Aí ela acompanha o dia a dia dos bombeiros, e eles recebem, e tipo, tudo na visão do cameraman dela, né? O filme é inteiro assim. É como se fosse aqueles mockumentary, né? Documentário falso. Que nem o Cloverfield, o Monstro, por exemplo, só que aí na visão que nem Bruxa de Blair, que a gente tem um vídeo no canal registrando clássicos, então fica outra recomendação de um vídeo do canal aí, mas continuando. Aí ela tá acompanhando ali o dia a dia dos bombeiros, eles recebem umas chamadas a chamada de um prédio lá e tal, que tá acontecendo algumas coisas. E ela vai e começa e acompanha os bombeiros, entra no prédio, e assim que ela entra no prédio, ela começa a gente caindo e sangue pela boca, e o prédio fecha, ele entra em quarentena. Até tem a versão americana do filme, que é Quarentena o nome, mas eu não recomendo, porque a versão espanhola é muito boa, a versão original. E policiais, soldados, exército, tudo em fora, e tu tá só na visão dela, só na visão do pessoal ali de dentro. Até os bombeiros, ninguém sabe de nada, tá todo mundo ali dentro, e o prédio é fechado, e no que ele é fechado, cai uma pessoa do teto. Isso é logo no começo, né? Ela cai lá de um andar, tem as escadas e as espirais, a pessoa cai e tá transformada em zumbi. Então rola um ataque zumbi, elas não tem como sair porque o prédio tá todo fechado. E a história do primeiro filme é essa, basicamente. Tem o 2, eu acho que o 2 não tem na Amazon, ou tem? Tem. Não tem? Tem a série 4, inteira, né? A série inteira, é uma franquia. A série vai decaindo, assim, ela começa muito boa, eu gosto muito do primeiro filme, eu gosto muito do segundo, e ela vai decaindo, mas mesmo assim continua sendo divertido tu assistir a série inteira, sabe? Tu junta os amigos,
Não, Eu junto gosto. aos amigos por Zoom, pela internet, porque agora não pode se encontrar pessoalmente, né? Mas assim, sincroniza o filme, clica, assistem juntos por Zoom, pela... Mas eu acho legal o que os produtores quiseram fazer, porque o primeiro é sobre a visão dela, aí o segundo ainda é em primeira pessoa também, aí é a visão do pessoal entrando no prédio para ver como ficou depois. Aí o terceiro aí eu fico pensando assim, pô, ataque zumbi, vamos fazer ataque zumbi no casamento. Aí o terceiro no casamento, ataque zumbi ataque zumbi no navio, aí é no navio. É tipo vários lugares, vários lugares do a do mesmo mudança, o acontecimento. primeiro e o segundo é interessante porque mostra a equipe de resgate, né? O A primeiro. visão, tipo, é quase que o mesmo tempo, só que em visões diferentes, né? Pessoas de visões diferentes. O segundo meio que complementa o primeiro, né? No REC. Então, fica aí a dica, REC. Gosta de filmes de zumbi? Sai do circuito americano também, né? O filme argentino. É um filme argentino? Filme espanhol. É um filme espanhol. Tá bom. Filme espanhol, pô. Tá, e REC é isso aí. Gosta de filmes... REC, que sai do circuito americano, é um filme espanhol, né? Sai dessa... É um filme found footage espanhol de zumbis aí que a gente recomenda muito. Gosta de zumbi? Tá aí a dica pra ti. Então vamos lá pra terceira indicação. A primeira vez no canal que a gente vai falar desse cara, não sei porque a gente demorou tanto pra falar dele, que é do mestre Rob Zombie. Um cara de filmes de terror extremamente viscerais e extremamente polêmicos, podemos dizer assim, né? Mas muito legais, ele é um ótimo diretor, a gente gosta muito dele aqui no canal. A gente tem muita influência, assim, né? Nossos gostos, né? São muito influenciados pelo Rob Zombie. E a gente vai recomendar um filme aqui que tem na Amazon Prime, óbvio, que esse é o intuito desse quadro. Que é A Casa dos Mil Corpos. Isso. Lembrando que A Casa dos Mil Corpos tem o Dwight, ele faz um personagem lá. The Office, melhor série de comédia, perfeito. E fica uma homenagem também a um dos atores que é o Sig Wright, falecido ano passado, setembro do ano passado. Fica tipo uma homenagem pra ele também, porque ele tá na maioria dos filmes do Rob Zombie. Sim, é um personagem mó legal no filme. Isso. Casa dos Mil Corpos é um filme que se passa nos anos 70, né? E fala sobre esse grupo de pessoas, são dois amigos e suas respectivas namoradas que viajam que estão fazendo um tour pelo interior, redneck ali dos Estados Unidos. Uhum. E achando, tipo, lugares macabros, lugares... É uma coisa... É engraçado porque, tipo, eu acho que é muito... Ele tá muito, assim... Aqueles personagens são muito pra meio que uma metalinguagem com quem é fã dos filmes do Rob Zombie, tá ligado? Aqueles dois personagens, do Dwight e aquele amigo dele lá, que eles ficam super empolgados com essas coisas macabras e eles acabam se metendo numa enrascada de Sessão da Tarde. Né? Não tem nada a ver com Sessão da Tarde, na verdade é um filme bastante gráfico, bastante violento, então fica aí, né, o aviso, né? Mas eles se metem nesse... eles se metem nessa enrascada e tal. E a gente vê muito... Esse filme é muito Rob Zombie, tá ligado? É um filme, sim, super Rob Zombie. Rob Zombie dirigiu também, fez também um remake do Halloween. Que são muito bons, dos finais. A gente precisa de um vídeo falando sobre isso, porque são filmes que dividem bastante a opinião, mas a gente gosta, acredito que tu gosta. Gosto. Eu acredito que o Rob Zombie é um diretor muito eficiente nas propostas que ele quer. O último filme dele, que na real esse filme ele pertence também a uma trilogia, vamos dizer assim, as trilogias dos Infernais. Aí o último lançamento dele, que é os três... como é que é mesmo? Que são esses três personagens, né? Que são, são três psicopatas, assim, que são personagens do... Uma é a Sherry Moon Zombie, né? Que é a esposa do Rob Zombie. E aí o último filme não fez tanto sucesso, mas A Casa dos Meus Corpos é um clássico. Já virou um clássico cult. A gente poderia falar dele num revistando clássico. Sim, a gente provavelmente vai falar mais de Rob Zombie aqui no canal. Porque o Rob Zombie tem uma estética muito, muito dele, particular dele, dos filmes dele. E ele homenageia muito os filmes B dos anos 70 e 80. A gente pode entrar também nessa parte, que são os filmes Grindhouse, que são filmes, assim, nos Estados Unidos, tinha esses cinemas urbanos, que assim, que passavam filmes o tempo todo, e era tipo filmes B, filmes mais baratos. E geralmente esses filmes tinham que apelar para coisas tipo
apelação sexual e violência, e esse foi um espaço muito próspero para filmes B de terror, né? O terror B ali, o terror trash meio que encontrou sua casa nesses Grindhouse, tanto é que tem um projeto chamado Grindhouse que o Quentin Tarantino, você com certeza sabe quem é ele, e o Rodrigues, né? O Robert Rodrigues, que é o Robert do Rodrigues, eu esqueci o Pequenos primeiro nome dele, não sei como. do Pequenos O Quentin Tarantino e o Robert Rodrigues, eles fazem esse filme em conjunto. Nos Estados Unidos foi passado estilo Grindhouse, tipo um filme atrás do outro, tá ligado? São aqueles filmes B, eles emulam várias estéticas, assim, de coisas, película chuviscada e até falha no filme, porque aqueles negócios de filme antigo. Tem aqui também na Casa dos Mil Corpos, tem essa estética, assim, intersecções, tipo, tem intersecções meio psicodélicas no meio do filme, Sim. cenas, assim, tipo, como se fosse gravado, cenas, tipo, de tortura, como se fossem caseiras, né? A gente acabou de falar de filme snuff, tipo, como se tivesse um filme snuff no meio do filme que aprofunda mais esses personagens, essa mitologia, né, daquela família bizarra lá desse filme. E tem esses Grindhouse, que tem o Planeta Terror e o Death Proof, que são filmes, que é o filme do Tarantino, um filme dirigido por Tarantino, do Robert Rodrigues, que meio que fazem parte do mesmo projeto que esse Grindhouse, né, que é uma homenagem a esses Grindhouse. E a gente vê que o Rob Zombie, e a gente vê muito bem na Casa dos Mil Corpos, tem muita influência disso também, tá ligado? É um filme... E ele é um filme gore, ele também é um filme que chama atenção pela violência explícita e por tudo mais. É um filme bastante provocativo, né? Eu gosto bastante desse filme. Tu citou ali também os filmes do Tarantino, também fica como menção rosa, que tu acho que não falou o nome, né? Que é o Death Proof, A Prova da Morte, e o Planeta Terror. Tu consegue assistir separado, eles não são um filme só. Ele só foi distribuído assim, né, nos cinemas na época. Uma pena que aqui no Brasil, nos outros países, só tipo em alguns cinemas dos Estados Unidos, eu acho que... É que não tem essa cultura eu acho que todos os Estados Unidos Grindhouse. teve o Grindhouse. É porque é uma coisa oitentista americana, assim, né? Só que quando foi distribuído para outros países, grande parte da proposta do projeto dos dois se perdeu, né, nessa distribuição. Mas, enfim, a gente estava falando sobre a gente está receitando a Casa dos Mil Corpos. A gente vê também referência que também eu acho que a gente precisa de um vídeo desse pro canal ou pro nosso podcast, que seria muito legal aprofundar esse nosso podcast. Lembrando que a gente tem um podcast agora. A gente falou sobre Lovecraft Country e Blumhouse na Amazon Prime, aí, ó, tá tudo junto aí. Então, se você não escutou esse podcast, escuta. Então, tipo, quando tiver aí, tá lavando a louça, quer deixar alguma coisa passando, assim, vê lá aquele podcast que tem um conteúdo bem legal. 42 minutos, são papos sobre mais de um assunto, papos mais longos. Vai sair toda sexta-feira um podcast aí, e nossos vídeos domingo às 18 horas. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, o vídeo que a gente... eu dei uma volta aqui, mas o vídeo que a gente tava falando no canal era sobre o... Casa dos Meus Corpos. Casa dos Mil Corpos, que no começo ele homenageia aquele negócio de host horror americano, que eram programas de terror, que tem tipo a Elvira, que são aquela caveirinha lá do Tales from the Crypt, que são host horrors, são apresentadores macabros que apresentavam filmes de terror, tipo filmes ou episódios antológicos, curtas antológicos de terror. Então, tipo, eram apresentadores que eles chegavam assim, com toda aquela estética macabra, e eles meio que falavam sobre o filme que ia apresentar, que nem tem o Zé do Caixão, que tem um vídeo muito bom também, que eu recomendo muito, sobre um filme, revisitando clássicos, sobre um filme do Zé do Caixão aqui no card aqui. Então vale muito a pena assistir esse vídeo, que tá muito bom. Mas tem homenageia esses host horrors que, quando a TV se popularizou nos Estados Unidos, também virou um negócio tipo de filmes B na televisão, sabe? Esse negócio tipo Sessão da Madrugada, com esses filmes B, que tinha um apresentador que apresentava os filmes e falava sobre os filmes, tipo a gente tá falando aqui, só que deles efetivamente passavam os filmes, tá ligado? Isso. Mas é isso. O Caso dos Meus Corpos é a nossa última indicação. Sim, e também uma desculpa para falar de Rob Zombie. Rob Zombie. A gente vai falar muito mais ainda no canal. Que é um diretor que tem aí seu nome como mestre do horror também. A gente pretende indicar, fazer até lista dos melhores filmes dele, porque ele é um diretor com uma cinebiografia grande. Por mais que assim, tem vários filmes dele que são duvidosos em qualidade e tal, a gente pode questionar aqui, só que a estética dele é muito única, muito Rob Zombie e muito
e é bastante, tipo, sei lá, pra quem gosta de terror, pra quem gosta desse clima, é um prato cheio, né? E o Casa dos Mil Corpos tem uma estética que a gente gosta particularmente, que dá pra ver até no nosso canal, nas nossas cores e No tudo que a mais. gente tenta fazer aqui, a gente tem bastante referência desse terror B, terror trash, Isso. que é algo que a gente vai claro, né, tipo, falar bastante no canal ainda, trazer muitos filmes, dicas de filmes desse lado B do terror, filmes mais underground, sei lá. Mas é isso. Mas é isso. Agora, uma menção honrosa. Uhum. Por último, a gente deixou como menção honrosa, porque não é bem terror, só que é um filme da Amazon Prime que a Amazon Prime lançou recentemente. Se tu vai na Amazon em categorias terror, ele vai estar lá. Porque Sim. ele tá lá. Mas é mais ficção científica, né? Não é terror. Mas a gente quis falar aqui porque ficção científica e a estética desse filme são coisas que também a gente gosta bastante, né? Que a gente viu que valia muito a pena falar sobre esse filme aqui, né? É o primeiro trabalho desse diretor, que é o Andrew Patterson. Ele tem um canal no YouTube muito legal, eu já vi lá, eu acho que ele é músico e tal, dá pra ver que ele gosta do áudio, do áudio. O filme é basicamente um podcast. Mas tu vai entender, né? Assistindo o filme você vai entender o que a gente tá falando. Na Vastidão da Noite é um filme recente, original Amazon Prime, estreou há muito pouco tempo, no meio da quarentena aí. É filme de alienígena, todo mundo vai gostar. Ele conta a história de... Tu quer passar a sinopse? Ele se passa na década de 50, então ele tem todo um visual mais naquela época, e é muito legal. Ele é um filme de baixo orçamento também, só que eu já vou entrar na sinopse. Ele é um filme de baixo orçamento, só que esse baixo orçamento foi muito bem utilizado pelo diretor, porque tem vezes que é só áudio, por exemplo. A gente já vai entrar. Só vamos passar a sinopse primeiro. Tá, antes vamos passar a sinopse básica agora. A gente falou o nome do filme, né? Na Vastidão da Noite. Na Vastidão da Noite, que é sobre... Tá rolando um jogo de basquete, cidade pequena, em 1950. Tá rolando... Quem é de cidade pequena vai rolar a identificação aí. Tá rolando um jogo de basquete na escola, né, no ginásio lá. E tá todo mundo nesse jogo de basquete. Todo mundo da cidade. E menos essas duas pessoas. Quer dizer, não só essas duas pessoas, mas tipo... A gente vai acompanhar essas duas pessoas, que é uma menina que ela é telefonista e um piá, que ele tem um programa de rádio independente lá. E o filme todo se desenvolve em diálogos entre os dois. E eles estão ali, trabalhando, enquanto tá todo mundo lá no basquete. Eles começam a interceptar chamadas esquisitas, assim, esse negócio de alienígena e rádio. Alienígena e rádio é um negócio que não bate, né? Tipo, a gente sempre começa a perceber os alienígenas pelo rádio, tá ligado? Uhum. Então começa a ter interferência nos rádios e eles começam a investigar isso juntos, né? E o filme é todo formado por diálogos. E, cara, é muito louco, assim, como ele usa o alienígena como desculpa pra falar de várias coisas sim. Porque, importantes, cara, né? Tem várias cenas que tu pode ficar de olho fechado e fazer outra coisa, que é um podcast. Porque os dois personagens principais, o menino e a menina, tem uma cena que eles atravessando a cidade. O filme é bem bonito, né? Tipo, não só tirando... Não, claro. Então, esteticamente, tem uma cena que é um diálogo dos dois conversando e ela é toda em plano de sequência, e aquela cena te dá total, tipo, te bota geograficamente na cidade, tu entende como funciona. É um filme quase em tempo real, né? Tempo real, em tempo real. Tu funciona em tempo real. Tu sabe onde fica a quadra de basquete, a distância da quadra de basquete para onde fica a telefonista, para onde fica o rádio, para onde fica a floresta. Em pouco tempo ali, tu já além de estar ali dentro daquela cidade, tu conhece as pessoas, tu já tipo, se sente como aqueles personagens. Tu entende a personalidade dos personagens principais. E os diálogos, tipo, o tempo todo, diálogo atrás de diálogo, conversando sem parar o tempo todo, acaba nos colocando cada vez mais dentro daquela atmosfera, como se a gente estivesse participando da conversa, sabe? Como se a gente estivesse realmente naquele ambiente acompanhando eles, tá ligado? E com um fator alienígena, que é um fator que é sempre legal. Isso. E... o que eu ia dizer? Esteticamente o filme é muito bonito, ele tem pouca luz, mas isso no bom sentido, porque a gente vê como o diretor ele aproveitou o baixo orçamento para trabalhar
esse lance. Ele diminui a luz, então ele não precisa fazer a ambientação tá tão precisa, mas mesmo assim a gente fica imerso naquela cidade dos anos 50, né? E a gente entende perfeitamente como que ele... eu também talvez reagiria assim se eu tivesse naquela década e tudo mais. É um filme muito interessante. Fica aí. Vale muito a pena assistir. Filme de alienígena. Cara, e é um dos melhores filmes desse ano pra mim. Foi um dos que eu mais gostei. Mas é isso aí, né? Fica nossas indicações. A gente falou sobre A Entidade, REC, A Casa dos Mil Corpos e A Menção Honrosa aí, uma ficção científica de alienígena, A Vastidão da Noite, né? Filme original Amazon Prime. Fica aí a dica. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. Se chegou aqui por causa do título da Amazon, veio atrás de dicas. A gente não pretende fazer só esse vídeo. A gente vai lançar vários vídeos de dicas ainda. Então, sobre várias coisas diferentes. Inclusive, deixa nos comentários, não só nos comentários, mas você pode conversar com a gente no direct no nosso Instagram, que é também Pipoca Assada, nosso Twitter, Pipoca Assada. Então a gente está sempre interagindo com o pessoal lá, então se você quer vir falar com a gente, conversar com a gente sobre os vídeos que você quer ver no canal, né, nos dar dicas e tudo mais, a gente conversa bastante. Deixa nos comentários também o que você achou do vídeo. Lembrando que tem vídeos novos todo domingo às 16 horas. Isso. 18 horas. 18 horas. Que eu falei 16? 18 horas, eu fiquei ainda concordei. Às 18 horas de novo. Às 18 horas, todo domingo tem vídeo no canal. E agora a gente está com um projeto novo, que é o nosso podcast, em breve no Spotify, se tudo der certo. Em breve vai ter o podcast no Spotify, mas enquanto não tá lá, tem aqui no YouTube mesmo. A gente lançou o nosso projeto piloto lá. O nosso piloto falando sobre Lovecraft Country, falando de uma forma mais abrangente, com spoilers do primeiro episódio, para você que já assistiu o primeiro episódio. Falamos do projeto da fusão, né, Blumhouse e Amazon Prime no podcast, então vale muito a pena ver. Um podcast só áudio, né? Isso. E tá ali, é um projeto que vai lançar toda sexta-feira, às 18 horas também. Então, toda sexta-feira tem o nosso podcast, e todo domingo, toda sexta-feira às 18 horas tem o nosso podcast, e todo domingo às 18 horas tem um vídeo aqui no canal falando sobre temas muito legais, sempre sobre terror. A gente vai ficando por aqui. E tchau. É isso, tchau.